Como terceiro palestrante e debatedor do primeiro ciclo Direitos Humanos e Polícia do Futuro, ele é coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel João Carlos Pelissari, nosso último palestrante, irá desenvolver o tema Polícia do Futuro, uma polícia de ciclo completo e com investidura militar é compatível com os direitos humanos? Neste momento eu passo os trabalhos ao ilustríssimo senhor Coronel PM Maurício Weishaupt Pérez, nome mediador do presente evento. Uma satisfação ter ao meu lado o Coronel Pelissari. Trabalhamos juntos em algumas oportunidades e sempre discutimos o que podíamos fazer de melhor na questão de maior eficiência, eficácia, efetividade em ações de polícia. Esse pensamento na polícia do século XXI, com todo esse foco, enfoque nos direitos humanos, nas ações de polícia. E o Coronel Pelissari, ele sempre foi um estudioso, um grande mestre e uma pessoa sempre disposta a compartilhar as suas ideias, os seus conhecimentos e sempre estimulando a questão da crítica, do debate, do pensamento reflexivo, porque compartilhando o seu conhecimento, ele sempre entendeu que assim as suas ideias ficam mais sedimentadas e ele cresce cada vez mais, e onde ele compartilha isso nos nossos cursos de formação. Coronel Pelissari, obrigado pela presença, pela sua participação nesse ciclo importante de debates. A palavra é sua. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria mais uma vez, de externar ao Coronel Selegato o meu profundo agradecimento pelo convite feito para poder participar desta elevadíssima mesa. Está melhor? De debates. Eu talvez externe um pensamento da professora Maria de Lourdes, falar depois do Capês é difícil, né? É difícil. É de um homem de oratório, difícil falar depois dele, pelo amor de Deus. Coronel Camille, nosso diretor de Ensino e Cultura da Polícia Militar, Coronel Dimitrios, comandante do policiamento metropolitano, a quem eu cumprimento todos os oficiais aqui presentes, bem como os nossos valorosos policiais militares, cabos, soldados, sargentos que estão ajudando, que também estão aqui assistindo essa palestra. O nosso Coronel José Maurício Weishaupt Pérez, meu amigo, meu irmão, tivemos grandes oportunidades. Quem diria que a gente ia bater as costas lá no Embu, Embu das Artes, para trabalhar junto, e criou-se uma forte e espero que duradouríssima amizade. Com certeza. Bom, eu, como professor, e logo o milico tinha que dar chá de ganso na turma de direito que está aqui assistindo, óbvio. Mas a minha intenção é exatamente tentar explicar um pouco a polícia. A polícia, ela já é estudada em outros países do mundo há pelo menos meio século. Porque lá atrás, na década de 60, alguns sociólogos e estudiosos quiseram entender o que é essa coisa misteriosa chamada polícia. E ela realmente traz bastante dúvida. Dominique Monjardin, em seu livro, ele faz a seguinte colocação. Ele é um sociólogo francês. Quando nós olhamos as polícias pelo mundo, a cultura policial, nós vemos que as polícias são muito semelhantes em todos os países. E quando nós olhamos a subcultura, elas são mais iguais ainda. Então essa curiosidade trouxe esse interesse pelo estudo da polícia.
E é o que eu vou tentar, para poder desenvolver o nosso tema, explicar um pouquinho para vocês, né, o que é a polícia, para a gente poder entrar no tema. Né? Eu fiz aí questão de colocar qual que é o viés, né, desse ciclo de debates e o nosso tema. Mas para desenvolver o nosso tema, eu queria dissecar, primeiro, o que é polícia? O que é ciclo completo? E o que é investidura militar? Para rapidamente, né, o pessoal conseguir acompanhar. Os Estados nacionais, desde muito tempo, eles precisam, né, e exercitam para a sua existência o uso da força. Eles se constituíram através da força e pela força eles se mantêm. E ao longo do desenvolvimento, ele achou que era interessante entregar a algumas pessoas o poder, o mandato para, em nome do Estado, usarem a força. Para o âmbito externo, os militares, os exércitos. Para o âmbito interno, as polícias. Então as polícias, elas existem para o exercício legítimo do uso da força e do cumprimento da lei, o law enforcement, dentro do Estado Nacional. É uma cautela que se busca para que não se corra o risco de que os militares, exercendo a força dentro do território, possam tomar o poder dentro do Estado. Então criou-se uma outra força, que é a polícia. Não que um não possa fazer isso complementarmente ao outro. Não há nenhuma incompatibilidade. Mas as polícias foram feitas para isso, né? Para fazer o law enforcement, o cumprimento da lei e, se necessário, o uso da força. O que às vezes é um pouco mal compreendido pelas pessoas. Ninguém quer ver o seu direito sendo cerceado. Ninguém quer. Né? Então, eu quero estacionar meu carro naquele lugarzinho ali para fazer a compra no mercado. Aí vem alguém fardado, vestido de azul e fala, não pode. Aí você fica bicudo, esse polícia é chato, né? É chato, mas eu faço agora as palavras de Maquiavel. Maquiavel disse em uma de suas obras que quando o homem está em perigo, ele clama a Deus e chama a polícia. Quando está tudo bem, ele se esquece de Deus e amaldiçoa a polícia, né? Então a gente precisa entender esse papel, para ficar claro que a polícia serve exatamente para isso, fazer o uso da força dentro do território. Agora, o que acontece no Brasil, né? Além de jabuticaba, acontece um negócio interessante no Brasil. O brasileiro, ele acaba confundindo segurança pública com polícia. Ele acha que segurança pública é polícia. Tanto ele acha que o nosso legislador constituinte, quando foi fazer a previsão e foi abordar os aspectos da segurança pública na Carta Magna brasileira, ele fala lá, segurança pública, dever do Estado, bonitinho o caput do artigo 144. Eu posso falar caput porque aqui todo mundo é de direito, né? Então fica fácil. O caput do artigo 144. Terminou o ponto. Aí vem polícia. Dá a entender realmente que o problema da segurança pública tem que ser resolvido pela polícia, quando na realidade não é. A segurança pública, e agora eu vou dar uma aula de direito administrativo, né? É apenas um dos aspectos da ordem pública, né? Da ordem pública. A ordem pública é composta pela tranquilidade pública, pela salubridade pública e pela segurança pública. Quando nós falamos em ordem pública, nós estamos falando de políticas públicas. Nós estamos falando da obrigatoriedade que a alta burocracia estatal
de todos os entes federados, seja União, seja Estado, seja município, que tem em criar, propor, criar e implementar políticas públicas. É claro que existirão alguns órgãos estatais que vão fazer a implementação dessas políticas públicas, mas nem toda política pública necessita de um órgão para ser implementada. Por exemplo, legislação penal. Legislação penal é um caso de política pública que impacta diretamente na segurança pública, que é um sistema bem grande, e tem vários órgãos que estão ali dentro, e a polícia, eu fiz questão de colocar lá, uma bolinha pequenininha, é um aspecto só, mas é um aspecto mais visível. Feita uma pesquisa com crianças nos Estados Unidos, perguntaram para elas, o que para elas representava o Estado. Elas responderam: em primeiro lugar, o presidente; em segundo, a polícia. A polícia é o órgão mais visível dentro de uma sociedade, A polícia consegue trafegar em todos os segmentos. Então a gente acaba tendo uma visibilidade maior, e quer-se achar que vai se resolver o problema de segurança pública resolvendo-se o problema da polícia. E às vezes o problema não está na polícia, está em um monte de políticas públicas que envolvem educação, envolve saneamento básico, envolve dignidade humana. Eu posso dizer que uma pessoa que mora num barraco de favela à beira de um rio tem dignidade humana? Eu posso dizer que aquela pessoa que sai para trabalhar 4 da manhã, para ficar durante 2 horas e meia, que nem uma sardinha dentro de uma lata, para ir trabalhar todo dia, ele tem dignidade humana? Mas isso acaba refletindo, não, vamos resolver o problema da polícia. Até vamos abordar isso mais para frente, Durante o 8º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram convidados 2 estrangeiros para falar sobre políticas públicas. Foi o norte-americano John Sanders, ele é representante do escritório da ONU para crimes de drogas, e o senhor Colin Jacobs, ele é britânico e pertence ao British Council. E ambos, apesar de estarem a milhares de quilômetros de distância e terem feito palestra em dias diferentes, quando eles falaram sobre os requisitos que são essenciais para o sucesso de uma política pública, eles falaram exatamente a mesma coisa. Para que uma política pública possa ser uma política pública de êxito, ou exitosa, está na moda, falei exitosa agora, exitosa, que tenha êxito, precisa desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Gestão, aí nós podemos incluir, já dá para encaixar a polícia aí, gestão e combate à corrupção, que foi falado aqui tanto pelo Fernando Capês como pela professora Maria de Lourdes, o combate à corrupção. Se não forem observados esses 4 itens, a gente não consegue ter uma política pública eficaz, pelo menos eficiente. Para se entender o que acontece, nós temos que saber que no mundo, em todos os países do mundo, existem apenas 2 modelos policiais. É claro que faz uma pequena variedade aqui ou acolá, de acordo com a cultura de cada povo, mas são só 2, só existem 2 modelos. O primeiro modelo é o que nós chamamos de europeu continental, surgiu no início do século XVIII, Ele também é chamado de modelo de gendarme, ou modelo francês. E esse modelo, o que aconteceu? Quando os exércitos não estavam em guerra, os reis acharam que era conveniente
para não deixar a tropa ociosa, fazer com que aqueles homens fizessem supletivamente o policiamento. Começou na França. Por quê? Quando o exército ia para a guerra com outro Estado nacional, o exército sozinho não ia, não tinha força suficiente, então o rei contratava mercenários. E a forma de pagamento desses mercenários era a pilhagem. Ó, tudo que vocês conseguirem pilhar é de vocês. É a forma de pagamento do mercenário. Quando não tinha guerra, esse mercenário ficava sem emprego e ficava sem renda. Ora, o que esse mercenário ia fazer? Aquilo que ele sabia fazer, pilhar. Ele ia pilhar. Então, na França, teve a primeira ideia: vamos botar o exército para fazer o patrulhamento nas estradas, visando exatamente evitar que esses mercenários pilhassem os viajantes, e principalmente os valores e as cargas do rei que estavam trafegando nessas estradas, né? Então, esse modelo, o modelo europeu continental, não tem nada a ver com Napoleão. Alguém vai falar, Napoleão, não tem nada a ver com Napoleão. Foi no início do século XVIII, início do século XVIII, 1700 e alguma coisinha, lá, né? Então ele já nasceu público, porque ele já pertencia ao Estado, porque eram militares que faziam. E nós temos reflexos disso até hoje. Várias polícias europeias são polícias de investidura militar. Nós vamos explicar aqui também. O outro modelo é o modelo anglo-saxão, também chamado de modelo de Peel, em homenagem a Robert Peel, que foi o fundador, vamos dizer assim, da Polícia Metropolitana de Londres. Isso já no século XIX, 1829 precisamente. Esse modelo de polícia, ele evoluiu do modelo privado. Ao contrário do que acontecia no continente, na Inglaterra, o policiamento era privado. A comunidade pegava algumas pessoas e pagava um mandato para elas poderem fazer uso da força dentro do território. E Peel vem e propõe uma polícia profissional. É a primeira vez que se propõe a organização de uma polícia profissional para fazer o policiamento. Vamos resumir a história. Ele conseguiu, desde que fosse civil. Era essa a exigência da nobreza. Só na Inglaterra, porque nas colônias, as polícias das colônias eram todas o quê? Militares. Mas aqui, na Inglaterra, a gente quer que seja uma polícia civil. Então foi uma evolução do modelo privado para um modelo público e civil. E o princípio básico, né, do policiamento anglo-saxão é o policiamento por consentimento. Aquela ideia do xerife, o Zezinho é o xerife aqui da nossa comunidade. O Zezinho não está funcionando, Zezinho, me dá a estrela aqui, agora eu vou colocar a estrela para o Luizinho fazer policiamento. É o policiamento por consentimento. Na realidade, esse modelo puro só existe nos Estados Unidos. Mesmo no Reino Unido, onde ele foi criado, é apenas uma retórica, né? Ciclo completo de polícia. O ciclo completo, ele apenas diz respeito à condição legal em que uma polícia, ela faz o policiamento, ela faz a investigação ou a prisão e depois ela conduz o processo, o procedimento, a apuração penal, né? Eu creio, mais uma vez, que o único lugar onde a polícia tem ciclo incompleto no mundo é o Brasil. Posso estar enganado, né? Então nós temos Jabuticaba e também ciclo incompleto de polícia. Ou seja, temos uma polícia em nível estadual, são polícias de segurança pública. É por isso que o Fernando Capês falou aqui do excesso de carga de atribuições em cima das polícias dos estados. Por quê? Porque o legislador constituinte, ele incumbiu o ônus da polícia de segurança pública para as polícias estaduais. Teoricamente, as polícias federais, todas elas, não fazem segurança pública. Mesmo a Polícia Federal, ela é uma polícia de Estado. Ela está para defender a União e as instituições republicanas.
especificamente. Cuida do território no que diz respeito ao controle dos estrangeiros. Agora, polícia de segurança pública, aquela que está no dia a dia do cidadão, são as polícias estaduais que fazem. Então elas têm uma carga muito grande para poder dar conta e não tem a contrapartida de recursos. E ainda, para ajudar, tem o ciclo incompleto. Uma faz o policiamento e depois tem que entregar para outra para fazer a apuração penal, né? Isso é ciclo completo de polícia. Investidura militar. A investidura militar apenas indica uma condição do servidor público. O servidor público que tem investidura militar, ele não deixa de ser militar nunca. Senhores, um militar só deixa de ser militar quando ele vai para o túmulo. Ponto. O regulamento pega, a lei penal militar busca até o último suspiro dele, não tem descanso para isso. Já o civil não, o civil terminou, aposentou, ele pega, vai embora, não tem mais vínculo nenhum com a sua organização. Isso é investidura militar, diferente da investidura civil. Apenas isso. Não tem nada a ver com aspectos de formação ou incompatibilidades de atribuições. Nada disso. Tanto é que existem várias polícias pelo mundo que são polícias militares. Mas se tem uma coisa que os doutrinadores são unânimes, é que quando há uma grave perturbação da ordem, as polícias de investidura militar têm uma capacidade de mobilização muito maior que aquelas que têm investidura civil. Respondem mais rápido a um problema grave e emergente. Isso é uma vantagem que a investidura militar tem. E aí a gente volta ao tema. Voltamos ao tema. Se uma polícia de ciclo completo e com investidura militar é compatível com os direitos humanos? A resposta, senhores, é sim. Não há nada que incompatibilize uma polícia militar de ser garantidora dos direitos humanos. Eu trago aqui à colação um paradigma de polícia mundial, que é considerada a melhor polícia do mundo. É a Real Polícia Montada Canadense. E é uma polícia militar. Polícia única, nacional e militar. É um paradigma de polícia. Respeitadora dos direitos humanos, não tem nada a ver. O importante é que a instituição policial, seja ela com seus servidores civis, seja ela com seus servidores de investidura militar, ela tenha dentro da sua gestão e dentro dos seus princípios o compromisso para com os direitos humanos, em respeitar os direitos humanos e às vezes fomentar os direitos humanos. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por causa de convênios, né, com a polícia japonesa, nós somos divulgadores de policiamento comunitário em polícias da América Central e América do Sul. É a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente faz disseminação não só de policiamento comunitário, mas também de direitos humanos. Também de direitos humanos. Então não há nenhuma incompatibilidade no que diz respeito. E as próprias normas de direitos humanos, elas não fazem distinção em relação à investidura do servidor. Não, quando se pega, né, o código de conduta para os encarregados da aplicação da lei, ela já começa em seu preâmbulo falando das polícias civis ou militares dos estados nacionais, que sejam signatários. Olha, ela já, as normas de direitos humanos já sabem que existem polícias militarizadas e não põe nenhuma restrição em relação a isso. Por quê? Porque sabe que o problema não está na investidura do servidor, mas sim no compromisso, no treinamento, na educação que é dado aos servidores
militares ou não, da polícia, para respeitar os direitos humanos. Queria trazer aqui a colação, apenas para a reflexão, de uma frase de Jean-Claude Monet, em seu livro, né, que a polícia é essencial à democracia. Em comum, né, essa mesma ideia, David Day, Hermann Goldstein, Dominique Monjardé, Jerome Skolnick, Egon Bittner, Ricardo Valicelli, que já foi secretário nacional de Segurança Pública, Marcos Rolim e todos os policiais brasileiros. Todos comungam dessa ideia, que a polícia é essencial à democracia. E por que eu trago esse pensamento de Jean-Claude Monet? Por causa que Robert Reiner, em sua obra, ele não fala essa frase, tá? Essa frase, eu coloquei essa frase para tentar resumir todo um pensamento que ele constrói em seu livro, quando ele diz que quando quer se fazer a mudança de um regime que atente contra a democracia, a primeira coisa que deve ser mexida é na polícia. Então, senhores, nós temos que ter muito cuidado quando vem propostas para a mudança da polícia. Muito cuidado, tem que haver um debate profundo. Por quê? Porque muitas vezes o que se quer não é melhorar a polícia, mas sim corroer e corromper a democracia. Nós temos que tomar muito cuidado. Isso já aconteceu em vários países. Isso não está sendo colocado por Robert Reiner à toa. Ele é um sociólogo britânico. Ele estuda sociedades, né? Então, nós podemos pegar um exemplo recente aqui da Venezuela, e não tem nada a ver com discurso ideológico. Durante as manifestações, foram assassinadas 47 pessoas. Pela polícia? Talvez, mas com certeza por uma polícia criada paralelamente, que são as milícias bolivarianas, onde o Estado pega e arma com AK-47 pessoas para paralelamente fazerem uso da força em nome do regime. Então, tomem muito cuidado. A gente tem que ficar com o pé atrás e discutir seriamente toda vez que se vem uma proposta para mudar a polícia, porque o que pode estar querendo ser mudado é a democracia, tá bom? E eu trago aqui um resumo do que se espera de uma polícia do futuro, e eu fico contente porque os meus debatedores falaram disso antes de mim, eu apenas coloquei agora numa ordem, né? O que se espera de uma polícia do futuro? Se espera, né, que ela seja próxima do cidadão. No caso do policiamento comunitário, as normas de direitos humanos falam em policiamento comunitário. Elas mesmas evocam esse modelo de policiamento como um policiamento próximo ao cidadão, né? Uma polícia que seja defensora e promotora dos direitos humanos, que essa polícia tenha um compromisso com a gestão, gerir bem os recursos, gerir bem todos os processos, tanto na parte administrativa, mas principalmente na parte policial, quer seja no policiamento, quer seja na investigação. Que haja uma ênfase na descentralização da organização, fundamental para que se possa cumprir o primeiro paradigma pedido lá pelos direitos humanos, e mecanismos eficazes de combate à corrupção, né? Recentemente, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi apresentado junto à Fundação Getúlio Vargas uma monografia que falava de letalidade policial, e a banca esperava, né, que a letalidade da polícia militar se deve por causa que ela protege os seus membros. Para a surpresa da banca, a mestranda disse que não, que com relação à letalidade policial, os mecanismos internos das instituições policiais militares são mais eficazes que os mecanismos externos, né? E eu vou
passar dois pensamentos, que são só dois pensamentos que estão aí no Comitê Internacional, mas eu vou deixar apenas para fechar, né, a importância que a polícia tem perante a sociedade, né? A sociedade canadense é graças à polícia canadense. A sociedade do Reino Unido, a sociedade britânica é o que é graças à polícia do Reino Unido. A sociedade japonesa é o que é graças à polícia japonesa. O nosso sonho é que possamos, nós policiais, através de uma polícia compromissada com o cidadão, poder também mudar e melhorar a sociedade brasileira. Muito obrigado. Demorou um pouquinho. Muito obrigado, Coronel Pelissari, pelas explicações. E só um comentário também, antes de passar as perguntas aqui para os nossos debatedores. Essa Polícia do Futuro que ele eternizou, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 1996, implementou como bases, como pilares da instituição, a polícia comunitária, a implementação dos direitos humanos e a gestão pela qualidade, que parametrizam e sustentam todas as ações, as estratégias e as diretrizes da nossa Polícia Militar. Então, desde 96, nós já estávamos buscando esse pensamento nessa Polícia do Futuro. Mas vamos às perguntas.